E aí, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Otaviano e eu passei 60 dias sem smartphone. Troquei o meu iPhone por um positivo, esse celularzinho aqui. E agora já faz alguns meses que eu fiz isso, né? Eu comprei o positivo do meio para o final de maio e aí eu fiquei com ele até, se eu não me engano, dia 19 de julho. Foram 60 dias. Depois eu voltei para o meu iPhone da época, que era um iPhone 12. No começo foi difícil até de voltar, porque eu não queria voltar. E eu vou falar um pouco, na verdade, esse vídeo é sobre o que mudou de fato, o que eu realmente aprendi ficando esses 60 dias sem celular. E porque, na verdade, na prática não mudou tanta coisa também. Ao mesmo tempo, é uma coisa meio paradoxal. Ao mesmo tempo que mudaram várias coisas, também meio que não mudou nada. E a questão, acho que é bem essa. Muitas vezes a gente acha que a vida é que nem uma história da Disney ou dos irmãos Grimm, que tem que ter uma grande moral da história, que a gente vai fazer as coisas e que vai ter aquele insight magnífico que a gente vai levar para o resto da vida. E, sinceramente, eu sou meio doido no sentido de gostar de fazer esses experimentos sociológicos, filosóficos e eu realmente quis saber como que era viver mais ou menos como a gente vivia nos anos 2000, mais ou menos uns 20 anos atrás. Então foi por isso que eu peguei esse celularzinho aqui. Eu deliberadamente fui atrás de pegar o pior celular possível, que não tivesse WhatsApp, que não tivesse nenhuma das conveniências que a gente tem, de Spotify, nada, o GPS. Então, realmente, pensando agora, né, que eu ia falar que não mudou nada, e não mudou nada porque eu já meio que esperava, muita coisa, eu já esperava que fosse acontecer do jeito que realmente aconteceu. Então, realmente, foi mais difícil de me comunicar com as pessoas, isso eu já esperava. Não tinha como usar GPS, obviamente, mas também para o meu dia a dia, ainda mais naquela época, para os caminhos que eu precisava usar, realmente eu não uso GPS no dia a dia, então, em alguns sentidos, eu talvez não fosse a melhor pessoa para fazer um experimento desse, justamente porque eu sempre gostei de, por exemplo, andar com a carteira, com cartão, sabe? Eu sempre gostei de não depender demais da tecnologia, de não depender de acabar a bateria do celular ou coisas assim. Mas, voltando ao assunto, né? Acho que às vezes a gente espera uma coisa muito grandiosa, uma grande lição, e simplesmente não é sempre que ela vem, né? O que deu para ver claramente fazendo esse experimento foi que tem muita coisa que a gente realmente é obrigado a ter um celular. Então, mesmo que eu quisesse realmente falar, não, eu vou levar isso para a vida, agora eu vou realmente não usar um smartphone no dia a dia. Talvez não com esse, coitado, porque esse realmente ele realmente não tem nenhuma função quase. Assim, ele até tem algumas funções, ele tem rádio AM, dá para você colocar música nele se você botar um cartão de memória. Ele até tem alguma coisa assim, tem muito mais funções do que eu esperava, sinceramente. Mas ao mesmo tempo tem alguns celulares burros, né, dumb phones, que hoje em dia você consegue até entrar no GPS, você consegue até entrar em algumas coisas, até no WhatsApp mesmo, só que ele tem toda uma estética que não te agrada para você ficar o tempo todo nele. E as piores coisas que realmente roubam nosso tempo, como TikTok, Instagram, essas coisas não rodam neles. Então, você consegue meio que pegar o mais básico, o mais fundamental do smartphone, ter aquilo, mas ao mesmo tempo não ter as piores coisas que realmente roubam mais o nosso tempo. Então, talvez eu poderia optar por um desse, mas de qualquer forma, tem muita coisa que você é obrigado a ter um celular. Tem coisas como aplicativo de banco, como o Wegov, tem um monte de coisa agora de governo que a gente meio que é obrigado a ter um celular. Inclusive, como eu troquei de celular, que eu fui viajar, e acabei comprando um celular novo, né? Só que o meu Wegov estava no celular antigo. Então, tinha algumas coisas que eu precisava fazer, que eu precisei ressuscitar o celular velho para poder usar no celular novo. Na verdade, eu nem cheguei a passar o Wegov 100%, só usei o código lá. Então isso é uma das coisas
E dependendo, né? Eu não uso com tanta frequência, mas tem gente que usa. Tem muitas funções do eGov, coisas do SUS, da Receita Federal, de várias funções que a gente eventualmente precisa usar. Então, você acaba ficando meio refém disso. Que, por um lado, o Brasil ele é muito tecnológico em muitas coisas. As pessoas adotam as tecnologias muito rápido, né? É até um fenômeno que o pessoal chama de leapfrogging, que é um salto assim do sapo. Não sei por que chama assim, mas assim, de você já pular, você está num nível tecnológico e você não necessariamente vai para o próximo, você já pula 2, 3 níveis. E no Brasil meio que foi assim. Muita gente foi direto para um smartphone, assim, ou muita gente não chegou nem a ter internet em casa, no computador, e já foi direto para o smartphone, por exemplo. Esse é um exemplo clássico de leapfrogging que no Brasil aconteceu, porque o smartphone realmente, lá para 2015, mais ou menos, ficou muito popular, ficou um preço muito acessível. Então, muita gente, principalmente, lógico, nos lugares mais afastados e tal, ou classes sociais mais baixas, acabou tendo acesso a um smartphone antes deles terem acesso a um computador, internet de banda larga em casa, pela escalada da tecnologia. Mas, enfim, tem várias coisas que a gente é meio que obrigado a ter um celular. Então, mesmo que eu quisesse, eu precisaria ter um celular. E no meu caso específico, hoje em dia também, como eu estou querendo divulgar essas coisas, não só as histórias do celular, mas também outras coisas que eu venho fazendo, né? E eu quero divulgar na internet. Então, querendo ou não, acaba sendo uma ferramenta de trabalho também. Uma outra coisa, eu sempre fui muito de tirar fotos e se você quer tirar fotos, é muito prático você ter o celular no bolso, que é uma coisa assim que, como ele tem várias funções, além de, né, a não ser que você queira realmente virar um eremita e não queira que ninguém possa te alcançar em nenhum momento, mesmo com esse celular eu já estava com o celular no bolso, embora muito menor, né? Olha a comparação aqui desse novo para esse aqui, né? É ridiculamente assim, é como se fosse um recém-nascido com um Ramon Dino, com o Shaquille O'Neal. É gigantesca a diferença. Mas então, eu precisaria ter um celular no bolso de qualquer jeito, provavelmente. E você ter uma câmera, você ter acesso a essas coisas acaba sendo muito conveniente. O grande problema do celular é justamente quando a gente vira refém dele. E eu acho por isso também que eu falei no começo, né, que eu nunca gostei muito de ficar usando muito essas funções à toa, ficar usando GPS. Pô, você vai sempre de casa para o trabalho, do trabalho para academia, da academia para casa, para igreja, enfim, para o shopping. São sempre os mesmos lugares, cara. Para que você vai ficar usando GPS? Para que você vai viciar em usar essas coisas? Então, eu sempre fui contra isso. Também, que nem eu falei, eu gosto de ter dinheiro na carteira, de ter cartão físico. Mesmo que você coloque o cartão digital no celular, eu acho que é bom você ter um cartão físico, porque às vezes acaba a bateria, às vezes falha a internet, às vezes tem um monte de coisas que podem acontecer. Não sei, talvez seja um pouco de ansiedade minha, um pouco de querer ter controle sobre as coisas, pode ser também. Mas, sei lá, eu prefiro estar mais assegurado, né, de que as coisas vão dar certo, então ter 2, 3 opções sempre. Então, para mim, mesmo até meio que paradoxalmente ao contrário, né? Quando eu tava com esse celular aqui, eu não podia fazer um Pix. Então, realmente aí era o contrário, eu dependia exclusivamente que o meu cartão passasse, por exemplo. Porque eu não poderia pagar pela aproximação ou fazer um Pix para a loja ou combinar pelo WhatsApp de pagar outra hora. Era muito mais difícil, era muito mais complicado e muitas coisas que nem eram para ser tão complicadas assim, como a gente está tão acostumado com a hiperconveniência do smartphone, acaba ficando muito mais complicado do que precisava ser, né? Então foram várias e várias coisas que eu tive que sentir nessa época, coisas como quando eu fui renovar o seguro do carro e a mulher ficava me mandando e-mail, quer dizer, eu descobri depois que ela estava me mandando WhatsApp, acho que como eu não respondia, né, porque nem recebia, porque o celular estava desligado. E aí depois ela começou a me mandar por e-mail e aí ficou uma conversa meio desconexa, porque ela ficava... Uma hora eu percebi que ela estava meio que, tipo,
Tá, mas conforme a gente conversou no WhatsApp, né, eu tô te mandando aqui no e-mail e eu falei, cara, eu tô sem e-mail, quer dizer, eu tô sem WhatsApp, eu só tenho e-mail, pelo amor de Deus, me fala tudo por aqui. Então acabou sendo mais difícil do que eu precisava, né? No fim deu certo, mas acabou sendo assim, aos 45 do segundo tempo, tava quase vencendo, que se vence segura, aí você tem que levar para fazer vistoria, dá puta trabalho desnecessário, assim. Então, no fim deu certo, graças a Deus. Mas essa foi uma das pequenas coisinhas, pequenas inconveniências. E mais pro final do experimento, lá pro dia 55, mais ou menos, já não aguentava mais, estava cansado, que essas pequenas coisinhas estavam acumulando. Agora, pensar se eu faria de novo, com certeza eu faria de novo, sim, esse experimento. Inclusive, como eu já falei em outros vídeos também, acho que é interessante você tentar ficar um dia sem, um final de semana. Se conseguir uma semana, ótimo. Eu acho que o ideal, assim, realmente, um mês é o suficiente para mudar a sua vida, para você realmente repensar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, meio que você, como tomar a pílula vermelha, sabe? A Red Pill. Você vai ver como que é um mundo diferente, você vai ver meio que a realidade, né, entre aspas, mas ao mesmo tempo você nunca vai conseguir desver isso, mas tem muita coisa que te obriga a ter o celular de qualquer jeito. Então você vai ficar sempre nesses dois, nessa corda bamba, assim, meio que ter esses dois lados. Mas, enfim, esse vídeo eu queria fazer um vídeo bem curto mesmo. Era só para comentar disso, que realmente muita gente me pergunta, né, o que eu aprendi de ficar 60 dias sem celular. E eu acho que tem mais coisas que eu aprendi, eu estou fazendo de uma forma meio espontânea, mas realmente não tem uma grande coisa, não tem um grande insight, não vou te falar, não, é que eu virei um monge agora eu tô iluminado, agora eu sei coisas que você jamais vai saber, e o único jeito é você comprar o meu curso de como não usar o celular, sabe? Não tem essa. Muitas das coisas que aconteceram, as lições que aconteceram, eram coisas meio óbvias que iam acontecer, sabe? Graças a Deus não aconteceu nenhum perrengue realmente sério que eu precisei falar com alguém, sei lá, fiquei, sabe, o carro enguiçou no meio da estrada, fiquei preso e aí não conseguia falar com ninguém, aquelas coisas. Não aconteceu nada dramático nesse nível, graças a Deus. Então, não tem nenhuma grande história nesse sentido, sabe? De perrengues, assim. Aconteceram pequenos perrengues, aconteceram coisas que, por exemplo, eu fiquei devendo para os meus amigos, e depois que eu recuperei o celular, eu fiz o Pix. Aconteceu coisas como um show que eu fui que, né, você comprava, eles te mandavam no e-mail o ingresso, então eu tive que mandar o e-mail pro meu amigo, e aí na hora ele mostrou ali para eu poder entrar. Não sei se isso apareceu na série, inclusive, não lembro se eu coloquei. Eu acho que não, inclusive, talvez. Acho que poderia até ser um episódio extra desse show aí, porque foi um show muito legal, foi uma história legal. Mas então, aconteceram várias coisinhas assim, mas assim, uma grande coisa, falar, putz, cara, esse negócio assim, quase morri porque eu tava sem celular. Não aconteceu. E acho que também, talvez essa seja uma grande lição, que provavelmente com você também não aconteceria, sabe? Que às vezes a gente fica muito com essa coisa na cabeça, ah não, mas o mundo vai acabar se eu ficar uma semana sem celular. E assim, provavelmente não. A não ser, lógico, se é um médico de plantão e um paciente seu pode precisar de você e aí você não vai receber não sei o que, pode ser. Mas assim, realisticamente, para a maioria das pessoas, não vai mudar porra nenhuma. Então, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, você nunca tinha visto nenhum vídeo meu, tem muitos vídeos, muitos dessa questão do celular, mas também outros de outras coisas mais filosóficas, algumas coisas de negócios. Eu vou deixar aqui para você, desse lado, a série Modo Avião, que é a série dos vídeos do celular, e desse lado eu vou
pedir pro YouTube usar a magia dele, algorítmica, e falar qual que é o vídeo que ele acha que você precisa assistir mais. Eu sei que o certo não é fazer você fazer uma decisão agora, você perder essa energia cognitiva, mas fazer o quê? Eu não sou tão bonzinho assim. Falou!